Bom dia a todos. Agora, solene e formalmente, começamos a nossa 20ª conferência do nosso congresso virtual de Filosofia e Teologia da Unicatólica de Quixadá, no Ceará. Hoje nós teremos uma palestra de natureza mais litúrgica. Sejam todos bem-vindos. Nós temos aí gente muito perseverante nesses dias conosco, nessa maratona de conferências que trataram de temas diversos: moral, sociologia da religião, e tantos campos que nós tivemos aqui. Também já tivemos um tema eucarístico. Essa é, por assim dizer, a 3ª conferência de natureza litúrgica, né? 3ª conferência de natureza litúrgica. Então, o nosso congresso Filosofando e Teologando na Crise, enriquecido mais uma vez, logo depois de Corpus Christi, com um tema que toca o culto divino. E hoje nós temos a honra, a alegria de ter a participação, a conferência do padre doutor Rafael Alex Lima da Silva. Eu passo agora a apresentação do padre Rafael, mas antes da apresentação eu quero acolher a todos que nos acompanham. Já somos mais de 100 pessoas conectadas nessa manhã. Padre Rafael, nós temos seminários que se reúnem, né, seminaristas que se reúnem nos espaços coletivos dos seus seminários para assistirem às conferências por meio de um telão. Então, o número que está aqui não reflete a nossa audiência, que é tão variada, e temos gente do norte a sul do país nos acompanhando. Temos aqui nossos professores da Unicatólica, o padre Edson Bantin, que está aí conosco, e temos sempre a nossa honrosa assistência, a audiência do nosso bispo diocesano, Dom Ângelo Pignoli, que nos acompanha desde a sua residência episcopal. Então, o padre Rafael possui licenciatura em Filosofia pelo Centro Universitário de Brusque, em 2000, bacharelado canônico em Teologia pelo SESI de Belo Horizonte, em 2004, e o bacharelado civil em Teologia pela PUC do Rio Grande do Sul, em 2016. Mestrado em Liturgia pelo Pontifício Ateneu Santo Anselmo, em 2011, e doutorado em Liturgia, em 2015, na mesma instituição. Atualmente é professor parcialista e coordenador do curso de Teologia da Faculdade Católica de Santa Catarina, FACAS, onde também é o diretor-geral. Tem experiência na área de Teologia, com ênfase em Liturgia, atuando principalmente nos seguintes temas: hermenêutica litúrgica e linguagem. E, se bem me recordo, o padre também trabalha em paróquia, né? É pároco, né, padre? Depois o padre pode falar disso também. Não é só um acadêmico, não está só confinado aos limites dos gabinetes, mas é um pastor que vive o trabalho diário pastoral no seu ministério sacerdotal. Hoje o seu tema, que está dentro também de um contexto, uma disciplina que nós estamos realizando aqui, que eu ministro, que é a disciplina de Teologia Litúrgica e Celebração 1, que trata do tema da prece litúrgica, né? O tema do padre Rafael é o grande sentido das orações menores, Collecta, Superoblata, Post-Communionem. Então, as 3 orações menores da missa serão tratadas hoje. O nosso protocolo habitual é que o conferencista tem até 1 hora para discorrer o seu tema, e depois nós temos de 15 a 20 minutos para a resposta às perguntas dos nossos ouvintes, espectadores. Essas perguntas são enviadas via WhatsApp para o palestrante, devidamente numeradas. Nós, em geral, passamos de até 6 perguntas habitualmente, com raras exceções, para que o tempo possa ficar no protocolo habitual. Outros avisos paroquiais serão dados no fim. Padre, muito obrigado pelo seu sim, pela sua participação. É uma alegria ter mais um catarinense aqui nesse momento, para eu não me sentir tão solitário. É uma alegria tê-lo conosco, representando o nosso Estado e a teologia que é feita. Seja bem-vindo. Ao senhor a palavra. Obrigado pela acolhida. Saúdo o professor Rudi pelo convite, pela acolhida, e também os demais, toda a comunidade acadêmica, né, que nos acompanha
agradeço esse convite e espero poder, mesmo que brevemente, contribuir com essa reflexão sobre o tema que me foi proposto, sobre as orações menores, né, as três tão conhecidas orações menores da celebração eucarística. Bem, o título que foi proposto e do qual vocês já têm conhecimento, o grande sentido das orações menores, collecta super oblate post communionem, ou, conforme outras denominações, né, e como usualmente também no nosso contexto da nossa língua, né, a oração do dia ou coleta, a oração sobre as oferendas e após ou depois da comunhão. Bem, a minha reflexão não será extremamente longa, procurarei ser breve e destacando primeiro alguns elementos introdutórios. Claro que queremos tratar de três específicas orações, coleta, super oblata e post communionem. Ok. Porém, creio que valha a pena recordar alguns elementos que servem para contextualizar e compreender essas três orações, mas também as demais orações da celebração eucarística, da liturgia em geral. Bem, um primeiro ponto é considerar que, então, essas orações fazem, seja o gênero delas, ou seja, é uma oração que serve para um determinado momento. E esse tipo de oração, ela acaba recebendo, na tradição, uma denominação. Coleta, oração do dia, coisa do tipo, enfim. Essas orações são, então, aquilo que chamamos de eucologia. Aqui, para vocês do curso, né, de teologia, enfim, já é algo conhecido, mas é bom, vez que outra, recordarmos. Primeiro, eucologia, num sentido mais direto, próprio, nós podemos entender como o estudo, né, das orações, ou a ciência que estuda as orações. No nosso caso, é sempre as orações litúrgicas, né? Lembrando os dois elementos que formam o termo eucologia. Euché, oração, e logos, que já é bem conhecido, discurso, enfim. Então, a ciência que estuda as orações e as suas formas, ou seja, as características dessas orações, as suas formas, as leis de composição, né, de classificação dessas orações. Num sentido não tão direto, e isso acontece com outros termos também, eucologia é o conjunto das orações de um livro litúrgico ou de um formulário litúrgico. O formulário, as orações que são próprias, por exemplo, de um determinado domingo, de uma determinada festa litúrgica, né? E esse formulário, então,
apresenta os vários textos, coleta, superoblata, prefácio e etc. Falava de outros vocábulos, porque também pensemos, por exemplo, no sacramento da reconciliação, sacramento da penitência. O sacramento da reconciliação, ele possui elementos essenciais. O arrependimento, contrição, a confissão dos pecados propriamente dita, a verbalização dos pecados, a absolvição, a penitência, a imposição da penitência, enfim. São vários elementos. Mas, por exemplo, às vezes acontece que, no decorrer da história, um desses elementos, ou vários, acabam assumindo um peso significativo e acabam por representar o todo. Nós, costumeiramente, falamos muito de confissão. Eu vou me confessar. Mas eu não vou só confessar os pecados, propriamente dizendo. Esse ir me confessar inclui o processo todo, né, de reconciliação, que visa a reconciliação com Deus, a reconciliação com a Igreja. Bem, eucologia, seja enquanto estudo das orações litúrgicas, seja enquanto o conjunto dessas orações, o conjunto dessas orações. Essa eucologia e o título dessa conferência, dessa palestra, já nos recorda isso. A eucologia pode ser dividida em dois grandes blocos, né, ou grupos. A eucologia menor e a eucologia maior. A diferença é, sobretudo, a grandeza desses textos, né? Se é longo, se é mais curto, enfim. As orações que nos interessam hoje fazem parte da eucologia menor, porque são, como bem sabemos, né, participando das celebrações eucarísticas e tudo mais, são orações curtas. São orações curtas. Outras orações, já mais longas, fazem parte, então, da eucologia maior. Oração eucarística, prefácio, pensemos nos outros sacramentos, preces de ordenação, preces de bênção de abade, dedicação de altar, de igreja, enfim. São textos mais elaborados, mais complexos, que geralmente desenvolvem longamente a parte anamnética, de memorial, e também desenvolvem as súplicas, ligadas sempre ao centro, ao cerne epiclético dessas orações. Bem, eucologia maior e eucologia menor. O fato de termos eucologia menor, por exemplo, essas três orações em questão, e, portanto, são mais breves, isso não quer dizer que essas orações sejam pobres, né, em si. Claro que não há como querer simplesmente comparar uma oração curta de 3, 4 linhas e se colocássemos, digamos, não na formatação própria dos livros litúrgicos, mas de uma sequência, uma frase corrida, talvez daria uma linha e meia, alguma coisa do tipo, com uma oração, uma prece de ordenação em que outros tantos elementos são evidenciados. Porém, na brevidade dessas orações, aparecem, né, os elementos
essenciais que servem para aquele momento ritual. Lembrando que nós, e aqui eu parto da minha tradição, e que aqui está presente em grande parte do Brasil, que é a tradição romana, né? Somos de rito latino-romano, que tende a ser mais breve, sóbrio, direto, sem muita emotividade. Isso quanto... Aqui, eu falar de emotividade não quer dizer a questão da nossa cultura ou das várias facetas da cultura brasileira, as culturas locais, em que o povo brasileiro tende a ser mais expressivo emotivamente. Porém, a linguagem não é, porque a nossa linguagem litúrgica do nosso português brasileiro é fruto de um texto de base que é latino, de tradição romana, e que procura seguir justamente esse gênio ou estilo romano. Como eu dizia, sóbrio, conciso, direto, não dado muito a questões de sentimentalismos ou emotividades. Eucologia menor e maior. Os textos litúrgicos, então, os textos litúrgicos, eles podem ser especificamente bíblicos ou eucológicos. Os textos litúrgicos eucológicos, então, são essas orações que são produção eclesial, produção da igreja. Isso vale para a coleta, para a superoblata, para a post-communionen. Orações, textos produzidos, elaborados pela igreja, e claro, pela igreja, ou foi por alguém especificamente, e depois, no decorrer do tempo, isso pode ter sido retocado por um para o outro, por um grupo, né? Enfim. Textos litúrgicos eucológicos e os textos propriamente bíblicos. Por quê? Numa celebração eucarística, mas isso vale também para os demais sacramentos, liturgia em geral, a leitura bíblica, ela é retirada da Sagrada Escritura, ok? Ela é recortada liturgicamente. Sabemos que às vezes se tira alguma parte, algum versículo, coisa do tipo. Nem sempre se respeita a estrutura propriamente bíblica do livro, da perícope bíblica, mas é um texto retirado da Sagrada Escritura. Para a nossa tradição romana, como base, se tem a Nova Vulgata, o texto latino típico da Nova Vulgata. É um texto bíblico, porém introduzido num contexto litúrgico. E com isso, ele se torna um texto litúrgico. Porém, litúrgico bíblico, que possui uma estabilidade própria, ou seja, a leitura bíblica, primeira, ou mesmo o Salmo, ou o Evangelho, enfim, você não vai ficar alterando de tempos em tempos o texto em si. Há uma fidelidade ao texto da Escritura. A eucologia, ela tende a uma permanência, a uma estabilidade, mas essa estabilidade ela não é absoluta. Ela pode ser alterada, esses textos podem, no decorrer da história, dos séculos,
serem corrigidos, refeitos, melhorados, ampliados, né, encurtados, enfim. Textos litúrgicos bíblicos, textos litúrgicos eucológicos. O texto litúrgico eucológico, mesmo sendo produção da igreja, produção eclesial, é sempre, e para ser um bom texto, deve ser sempre inspirado na Sagrada Escritura. Inspirado na Sagrada Escritura. Então, aqui a Sagrada Escritura como uma fonte primária dos textos eucológicos. Pode haver outras fontes? Sim, pode haver outras fontes. Né? Documentos escritos dos padres da Igreja, escritos dos santos, né? Escritos do magistério, enfim, sim. Mas, sobretudo, como fonte primária, nós temos a Sagrada Escritura. E, junto com isso, outros elementos que contextualizam as orações a partir da sua origem, do seu contexto de origem. Né? O autor, o tempo, o lugar no qual esses textos foram escritos ou reescritos, né? Adaptados. Bem, disse então que a Sagrada Escritura é a fonte primária dos textos eucológicos. É a fonte primária também desses breves textos nossos de hoje, desses 3 textos eucológicos. Bem, se a Escritura é fonte primária, é a base, é alimento do qual se nutre essas orações litúrgicas, a eucologia. A eucologia em relação, então, à Escritura, ela serve também para coordenar, evidenciar e até mesmo ajudar na interpretação da mensagem bíblica. Às vezes isso não fica tão evidente. Se nós pegarmos textos, principalmente do tempo comum, textos feriais e assim por diante. Mas nos tempos fortes, em festas, solenidades, isso fica mais claro. Os textos evidenciam de forma mais direta temáticas, ou temática central, ou temáticas, enfim, daquela celebração, daquele tempo litúrgico, daquela celebração, festa, solenidade eucarística, né, celebrativa. Então, a eucologia tendo uma função, poderíamos dizer, hermenêutica, que ajuda na interpretação. Né? Isso seja em relação a essas 3 orações nossas, embora esse aspecto seja frequentemente desenvolvido mais pela oração do dia, pela coleta, do que pelas outras 2, mas é bom recordar também que os outros elementos eucológicos, bíblicos até, eles ajudam nesse processo de hermenêutica, de interpretação, atualização dos textos bíblicos. É bom lembrar os versículos que são antepostos, por exemplo, ao Evangelho, né, na aclamação, ou o pequeno verso colocado, que não é lido, proclamado, colocado antes das leituras ou até antes do Evangelho, enfim, elementos que ajudam a encontrar o que, no contexto todo, né, das leituras, o que deve ser evidenciado. Bem, a eucologia
tendo essa sua função hermenêutica. Um outro ponto é a questão da expressão literária. Esses textos eucológicos, Collecta Super Oblata Post Communionem e os demais, enfim, no fundo, a Igreja, com esses textos, ela não pretende, ela não tem uma finalidade de atingir uma perfeição estilística, literária, né? Mas ela busca o quê? Com esses textos, no decorrer dos séculos e hoje também, ela busca uma forma, nobre, completa, que seja compreensível e, ao mesmo tempo, expressiva, que expresse o mistério celebrado. E, no nosso caso romano, de um modo até bem direto, conciso, prático. É bom lembrar que os textos nossos aqui em questão são textos elaborados para serem ditos. Não é um texto de leitura em si. É um texto que está ali para ser dito, né? Para ser dito, e nesse caso dito pelo presidente da celebração. Bem, se busca então formas, né? Formas literárias, litúrgico-literárias, formas eucológicas, enfim, que sejam nobres, completas, compreensíveis, expressivas. Isso vai dar, no desenvolvimento, na origem, do estilo literário litúrgico. Pensemos lá nos inícios, pelo século IV ao século VI, enfim, o desenvolvimento do latim cristão litúrgico, que não era propriamente o latim clássico, né? Mas o latim cristão litúrgico, porque era um latim que devia ser falado, dito como o latim de hoje, litúrgico, dos textos típicos, como o nosso português do missal. É um texto para ser dito, falado. Isso podemos dizer desse estilo litúrgico, literário litúrgico, lá dos inícios, né? O desenvolvimento do latim cristão litúrgico. Lembrando que, bem nos inícios, a Igreja de Roma era de língua grega, né? Não vamos pensar que São Pedro anunciou a Boa Nova em latim, né? O latim não era a língua propriamente das comunidades, né? Iniciais, a não ser no norte africano, no qual, basta lembrar de Santo Agostinho, né? No qual, então, o latim era bastante difundido. Depois, posteriormente, a Igreja de Roma vai passar do grego para o latim, por necessidade. Tem mais gente que entende latim, não entende mais grego, tem que mudar a língua, né? É uma questão, usaríamos hoje a palavra, o conceito de enculturação, né? De enculturação. Bem, falava desse estilo lá, do primeiro milênio, dos inícios, né? E hoje também, hoje nós temos um estilo literário, litúrgico, que é o latim cristão litúrgico, da terceira, vamos falar do missal, então, da terceira edição típica do missal, que, claro, tem a ver com aquele latim lá do passado, sim, mas de lá para cá as orações algumas foram mudadas, retocadas, enfim, né? Então nós temos um latim litúrgico presente nos textos litúrgicos de hoje, nos vários rituais,
no Missal, na terceira edição do Missal. E, de modo semelhante, podemos falar também de um estilo literário litúrgico nosso, no nosso contexto brasileiro. Então, o português cristão litúrgico. O português cristão litúrgico. Nós ainda não temos, estamos quase lá, mas ainda não temos a edição, a publicação da versão brasileira da terceira edição típica do Missal, mas temos a segunda, que está em uso e já nos serve para entender. Bem, ali nós temos estilos próprios, palavras que são usadas, tendências, né? Determinados vocábulos, conceitos latinos que são traduzidos de determinada forma. Enfim, isso no todo dá a entender um estilo próprio, um estilo, chamaria assim, né, de português cristão, português nosso, brasileiro, cristão litúrgico. Dessa passagem da edição típica latina para o nosso português, nós temos um caminho, então, de tradução, de adaptação e, quando necessário, também de justa inculturação. Passemos à questão da estrutura. Ao falar da estrutura, nós temos elementos objetivos e elementos propriamente estruturais. Bem, como elementos objetivos ou de conteúdo, os textos eucológicos, eles são orações, são fórmulas, no fundo, né? Fórmulas de oração cristã, oração litúrgica. E essas fórmulas, essas orações, elas servem para estabelecer o diálogo, né? Isso serve também para as nossas 3 orações de hoje. Orações que estabelecem o diálogo divino-humano. E, nesse sentido, as orações possuem essa dimensão característica simbólica, né, já que o símbolo une 2 partes. A dimensão simbólica dos textos litúrgicos, porque estabelecem o diálogo entre nós e o divino, entre o divino e o humano. Estabelecem esse diálogo, sobretudo recordando as maravilhas da salvação, as maravilhas de Deus na história da salvação. Então, aqui temos uma dimensão anamnética das orações. E, claro, cada oração vai trabalhar isso de um modo. Algumas vão preferenciar mais isso, a parte anamnética, e vão desenvolver bem mais. Isso é muito presente nas orações mais longas, eucologia maior. Na eucologia menor, isso tende a ser um pouco ou muito mais breve. A questão anamnética, então, o memorial dos eventos da salvação, memorial que provoca o louvor, provoca a ação de graças, provoca a súplica, provoca a epiclese. Nós temos, então, esses elementos objetivos de conteúdo, elementos anamnéticos, elementos epicléticos, de louvor, de súplica, enfim. Poderíamos resumir isso tudo, quem sabe, no mistério celebrado, e resumindo ainda mais, o mistério pascal, o mistério de Cristo. Esses elementos objetivos ou elementos de conteúdo, eles são articulados pelos elementos estruturais, que são as formas de composição.
formas de composição que expressam e põem em relação os conteúdos. Essas formas ou elementos estruturais, então, visam dar aos textos uma maior eficácia expressiva. Por exemplo, nós temos elementos doxológicos, né? Elementos de louvor, de glorificação. Por exemplo, esses elementos doxológicos, eles estão bem presentes na eucologia maior, prefácio, oração eucarística, né? Porém, eles não estão tão presentes, longamente presentes, na eucologia menor, numa coleta, numa superoblata, né? Numa post-communionen. Não estão tão presentes. Muitas vezes, nessas breves orações, nós temos uma invocação. Ó Deus. Nós temos uma invocação que de um modo muito sintético, expressa essa admiração, esse louvor e ação de graças. De outro lado, por exemplo, as orações sobre o povo, as orações de bênção sobre o povo. No Missal, na segunda edição, nós temos ali essas orações à parte, né? E na terceira edição, essas orações sobre o povo, a Super Populum, ela foi restaurada no tempo da Quaresma, né? Veremos isso provavelmente na edição nova do Missal aqui no Brasil. Por exemplo, as orações sobre o povo, elas evidenciam o quê? Elas evidenciam o conteúdo da bênção, que é um pedido, ou seja, com vários termos e vocábulos, enfim, se pede que Deus abençoe o povo. Se evidencia, então, o pedido, que é o conteúdo, enfim, da bênção, e os destinatários, que é a Assembleia. A Assembleia, ou às vezes alguém específico também nessa Assembleia, pensemos naquelas orações, nesse caso não seria Super Populum exatamente, mas nas orações solenes de bênção de ordenação, né, em que se dirige essa bênção também, de modo muito particular, ao que foi ordenado. Falando de invocação, por exemplo, na coleta, nós temos a invocação, né, bem tradicional, Deus, ó Deus, enfim. E essa invocação, muitas vezes, depois no final nós vamos ver um texto de coleta. Ela é seguida de uma oração relativa, ou de um aposto. Essa oração relativa, um aposto, serve para ampliar a invocação. E serve também para evidenciar, trazer à tona um conteúdo anamnético, ó Deus que fizestes isso e aquilo, ou até comemorativo, quando faz referência ao contexto da festa, né, ou solenidade que se está celebrando, ou até mesmo um conteúdo doxológico. A coleta, então, ela melhor exprime, em relação às demais orações, as duas outras, ela melhor exprime o conteúdo central da festa, do dia ou do tempo litúrgico. As orações sobre a oferenda, sobre as oferendas e depois da comunhão, elas possuem um elemento estrutural
chamado de premissa, que muitas vezes evidencia o momento espiritual da celebração, a circunstância litúrgico-celebrativa, ou seja, estamos para iniciar a oração eucarística ou, depois da comunhão, nós recebemos, tendo sido saciados com o corpo do Senhor e tal, e se pede, então, que os frutos, que de fato nós tenhamos os frutos da comunhão eucarística. Brevemente, o tempo já está avançando, quanto à função litúrgico-pastoral. Bem, primeiro, a eucologia, no geral, ela possui uma função instrutiva, ela serve para a instrução, educação na fé. Bem, nós podemos dizer que há uma dimensão instrutiva, educativa, em algumas partes aparece também o uso do termo catequético, enfim. Não podemos negar que haja, né? Porém, esse fim didático, ele é subordinado ao fim cultual, porque a finalidade primeira é o culto, é a celebração em si, que é o fim imediato. Então, mais do que ensinar sistematicamente, a liturgia, ela estabelece o diálogo orante, o diálogo entre Deus e o seu povo, o diálogo divino-humano. E claro que daí nesse diálogo se aprende, mas se aprende estando diante da presença, em nome da Trindade Santa, enfim. Com isso, segundo, a eucologia é, sobretudo, uma escola de oração, de encontro com Deus, de escuta, de resposta, uma escola de oração. À medida que traz à tona e de modo muito forte a centralidade do mistério pascal, o mistério de Cristo, e que favorece um justo equilíbrio entre vida espiritual e a presença no mundo, a nossa presença, o nosso testemunho no mundo. A eucologia, enfim, como a lex orandi, no caso a eucologia nossa, de tradição romana, enfim, a lex orandi da Igreja romana, da tradição romana. E, ao mesmo tempo, é uma expressão dinâmica, celebrativa, enfim, uma expressão dinâmica da sua lex credendi, daquilo que a Igreja crê, da sua fé, do depósito da fé. Falando de funções, brevemente, algumas considerações sobre as nossas 3 orações. A colecta, ou oração do dia, a oração sobre as oferendas, super oblata, e a depois da comunhão post-communionem. Bem, como já sabemos, a coleta, enfim, ela das 3 é a única com uma conclusão longa, trinitária, por Cristo, na unidade do Espírito Santo. É trinitária porque não esqueçamos que o texto está ali para ser dito. E o presidente diz aquilo ali para Deus Pai. Com uma ou outra exceção, quando, por exemplo, Corpus Christi, a oração
ela é direcionada ao filho. Mas o que não é comum na liturgia romana, né? Principalmente no primeiro milênio, em que os textos são direcionados ao Pai pelo Filho, mediador, no Espírito Santo. A coleta, então, tendo essa conclusão longa, é um texto mais variável. Tá? Pensemos nos dias feriais, de segunda a sábado, do tempo do Advento e também da Páscoa. Né? Nós temos alguns textos, digamos assim, mais fixos ou menos variáveis, de Super Oblata e Post-Communionem, e uma diversidade um pouco maior de textos de coleta. E, às vezes, até em alguns casos, vamos ter agora mais adiante, na solenidade do Coração de Jesus, 2 textos de coletas, né? 2 coletas, podendo-se escolher uma ou outra. Das 3, nós podemos dizer que a coleta ela está menos ligada no conteúdo, ela está menos ligada ao momento ritual no conteúdo. Por quê? Todas as 3, elas fazem passagem de um momento para o outro. Todas as 3 orações. Porém, a Super Oblata e a Post-Communionem, geralmente no conteúdo, no texto, elas evidenciam o momento ritual no qual elas se encontram. A coleta não. A coleta não é que evidencie os ritos de introdução, né, os ritos iniciais, e depois a liturgia da palavra. Ela trata, sobretudo, sim, da temática da celebração, a temática da festa, da solenidade, do domingo, do santo, enfim, do tempo litúrgico. A coleta, mesmo que no conteúdo não esteja tão ligada ao momento ritual, ela serve de conclusão do conjunto dos ritos de introdução, dos ritos iniciais. E, ao mesmo tempo, né, de certa forma, ela provoca essa abertura densa e sintética da celebração. No momento em que ela fecha os ritos iniciais, ela provoca, né, com essa mudança ritual, em vista da liturgia da palavra, ela provoca, dá um certo impacto ritual. Né? Poderíamos dizer uma certa abertura densa e sintética da celebração. E com isso ela cria o ambiente para a escuta da palavra, para o restante da celebração. Ela cria esse ambiente, mas repito, sem necessariamente fazer referência à liturgia da palavra. Não é que no texto da coleta agora vamos ouvir a palavra, né, acolher a palavra de Deus, né, nós que estamos aqui, Senhor, para ouvir a vossa palavra, enfim, não é isso. Mas, considerando o local onde ela se encontra, ela favorece isso. Essa mudança de postura, de passar de elementos introdutórios iniciais para a escuta, a proclamação, escuta da palavra de Deus. Bem, e como dito, ela exprime uma ideia central da festa, né? Uma ideia central da festa ou tempo litúrgico, festa, solenidade, enfim. A coleta ou oração do dia
Porque nos textos antigos nós vamos ter os dois termos, collecta e oração, oratio. Em sacramentários antigos romanos, o uso é de oratio, oração, não de collecta. Embora na terceira edição do Missal nós tenhamos, na terceira, na segunda, enfim, nós tenhamos o uso de collecta. Né? Esse termo oração, oratio, dá a entender, destaca o caráter público dessa oração. Se trata de um discurso público. O sacerdote, então, recita a coleta como porta-voz do povo. Como porta-voz do povo. E este povo, ele é previamente convidado a participar, a se preparar. Oremos. Com um breve silêncio, e o silêncio tende a ter esse caráter pneumatológico, né? A oração no Espírito, né? No Espírito Santo. Depois, o termo collecta vai surgir, mas principalmente no contexto do norte latino, na tradição galicana, o território franco-germânico. E se usa daí, nesse contexto, vai se usar coleta para significar a mesma coisa que nos textos antigos romanos se falava de oração, né, que nós podemos entender como se a oração do dia, da celebração. Né? Então, a coleta, de certa forma, ela dá a entender o recolher, né, a oração do povo. Bem, outros elementos que vocês já conhecem e que acompanham, né, a questão das mãos levantadas, que expressa a função do presidente como intercessor, além de se assemelhar à posição do crucificado. Né? Então, como já disse, o presidente como o porta-voz da comunidade. Bem, passando para sobre oferendas. A oração sobre as oferendas super oblata. A oração, ela conclui o rito da preparação das oferendas, certo? E, ao mesmo tempo, ela introduz a oração eucarística. Geralmente, há poucas referências ao tempo litúrgico ou à festa. Há, em alguns casos, claro, em festas principais dos santos, enfim, mas se trabalha a questão do momento ritual, né? O fato de estarmos apresentando os dons, pão e vinho, para serem consagrados. Então, ela se concentra na temática da oferta. Aqui volta a postura orante, os braços levantados, estendidos. Né? É interessante notar que todas as três orações, elas se encontram no momento de conclusão, não exatamente imediata, mas enfim, de conclusão de procissões. Temos a entrada e depois a oração do dia coleta. Temos a procissão das oferendas e depois a oração sobre as oferendas. Temos a procissão da comunhão e depois a oração depois da comunhão, a post-communionem. Essa oração sobre as oferendas, ela também houve
um período em que era chamada de secreta, né? Orações que eram ditas, então, não só essa, mas outras tantas, e hoje temos algumas ainda, ditas em voz baixa pelo presidente, né? Também isso não é muito romano, né? Isso já no século VIII, pelo século VIII, se percebe num contexto franco, no norte, né? No norte europeu. Porque depois todas essas tradições do norte, de Roma, vai para o norte, lá vai se misturar, vai do norte, esses livros litúrgicos mesclados vão voltar séculos mais tarde para Roma, e em Roma isso vai dar numa liturgia romano-franco-germânica, uma liturgia híbrida, né, em que elementos não propriamente romanos do norte, enfim, acabam entrando na liturgia romana. Bem, as oferendas, sobre oferendas, superoblata, elas ajudam a dar o sentido às oferendas, o porquê, né, digamos assim, o porquê, o para quê nós depositamos no altar, em cima dele, o pão e o vinho, né, para serem consagrados, né, e que nos sirvam de alimento espiritual, né, e participemos com isso da vida do Cristo ressuscitado, a vida no Espírito. A oração depois da comunhão, post-comunionem. Bem, nessa oração se agradece a Deus, se agradece de forma muito concisa também, enfim. É uma oração, no fundo, de agradecimento. Você participou do banquete e agora tem alguma coisa a dizer. Agradecimento e que, ao mesmo tempo, por ela, nós pedimos os frutos da celebração. Os frutos da celebração eucarística da qual nós participamos, participação essa que é sinalizada de um modo no seu auge pela comunhão sacramental, né, do corpo e do sangue do Senhor. Então, que essa comunhão frutifique, produza frutos na nossa vida. Bem, a oração depois da comunhão, ela conclui, portanto, os ritos de comunhão. Em alguns casos, por exemplo, no batismo do Senhor, ela faz alguma referência também à liturgia, temáticas da liturgia da palavra, mas como dito sobre as orações, a oração sobre as oferendas, ela faz referência fortemente ao momento ritual, o fato de termos comungado, né? E então, nessa passagem, agora nós queremos, digamos, sair da igreja como que, de fato, cheios da Eucaristia, da vida do ressuscitado. Então, nos inícios, nós temos uma oração de agradecimento e, ao mesmo tempo, uma oração de súplica. Bem, já é 10h33. Agora, eu gostaria de propor uma breve análise. Nós não vamos pegar uma oração de cada, né, também por questão do tempo, mas vamos nos ater a uma oração do dia, a uma coleta. Eu vou enviar o texto para não atrapalhar a visualização. Vou enviar aqui pelo chat. Só um minuto. Isso, foi. Bem, essa oração é a oração, é a coleta, a oração do dia da Vigília Pascal. No mestrado
eu trabalhei justamente a coleta da Vigília Pascal, da edição segunda do Missal, o Missal de 75, procurando fazer um estudo de hermenêutica, né, exegético-litúrgica, de dois vocábulos dessa oração, que é glória e espírito, glória e espíritos. Bem, dessa oração, eu diria que vocês dessem uma olhada ali, eu vou lê-la primeiro, no texto português, né, em português que nós temos. Ó Deus, que iluminais esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor, despertai na vossa igreja o espírito filial, para que, inteiramente renovados, vos sirvamos de todo o coração. E daí vem a conclusão longa, que é própria da oração do dia da coleta, por nosso Senhor Jesus Cristo, etc. Bem, ajuda, e aqui isso serve para as demais também, ajuda sempre nos perguntar o como nós estamos nos direcionando a Deus. Como eu dizia, essas orações e tantas outras, elas estão ali no missal, na liturgia das horas, etc., para serem ditas, pronunciadas, mas não simplesmente ditas. Né? Elas estão ali para serem pronunciadas, ditas, faladas para alguém. Esse alguém pode ser a Assembleia, num diálogo, por exemplo. Esse alguém pode ser, e tantas vezes o próprio Deus. E frequentemente o Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Então isso ajuda, né, nos perguntar nessa oração ou naquela, enfim, ela está sendo dirigida a quem? A oração eucarística, por exemplo, né, que é dirigida ao Pai, enfim. Aqui nós temos uma invocação breve, a parte central dessa invocação, que é bem breve. Né? Ó Deus, a invocação simples, que no texto latino acaba sendo somente Deus. Depois disso, nós temos aquilo que nós chamamos, e que eu já falava há pouco tempo, há pouco faz, a ampliação da invocação. Ó Deus, e aqui no caso com uma oração relativa, ó Deus, que iluminais esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor. Que iluminais esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor. Essa ampliação, essa ampliação da invocação, ela evidencia o agir divino. E aqui nós temos, nesse caso, o encontro entre o evento de salvação fundante e o hoje litúrgico, o hoje da celebração. Essa ampliação ela faz referência ao mistério pascal, a ressurreição do Senhor, mas enfim, morte e ressurreição, como evento fundamental, evento fundante, mas essa glória da ressurreição do Senhor, essa glória enquanto manifestação divina, nós estamos afirmando que Deus, que o Pai, ilumina esta noite, que é a vigília pascal, o domingo da ressurreição, ele ilumina esta noite santa com a glória da ressurreição. Com a ressurreição celebrada sacramentalmente. Né? A dinâmica sacramental, o mesmo evento de salvação que se faz presente no hoje litúrgico,
esta noite santa. Bem, feita a introdução, invocação, ó Deus, e ampliação, que iluminais esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor, depois nós temos, então, o pedido. O pedido com um imperativo. Despertai na vossa igreja o espírito filial, o espírito de adoção. Bem, o espírito, somos filhos adotivos. Né? Aqui, então, se recupera também a temática, traz à tona a temática da iniciação cristã, batismal. Né? Despertai na vossa igreja o espírito filial. Né? A condição que nós temos de ser filhos e filhas pelo batismo, pela iniciação cristã. Bem, esse é o pedido. Despertai na vossa igreja o espírito filial. Mas esse pedido tem uma finalidade. Então já vimos vários elementos. Nos perguntar de como nós nos direcionamos a Deus, a invocação, se essa invocação é simples, se essa invocação é ampliada de alguma forma. Depois, o que se pede de fato? Qual é o pedido? O que nós, nessa oração ou naquela, estamos pedindo? E é importante ir percebendo também, nesses vocábulos, enfim, a base bíblica disso. Às vezes pode haver termos específicos, vocábulos citados. Em outras situações, nós temos temáticas que estão presentes. Bem, despertai na vossa igreja o espírito filial e a finalidade para que, inteiramente renovados, vos sirvamos de todo o coração. Para que vos sirvamos de todo o coração. E esse serviço, ele pode ser entendido de modo geral, claro, o testemunho cristão de ser discípulos, mas também um serviço do culto, né? Um serviço do culto, para que vos sirvamos de todo o coração, mas que nós vos sirvamos inteiramente renovados, tendo sido inteiramente renovados. E é justamente nessa noite santa, envolvidos pela glória da ressurreição do Senhor, tendo despertado a nossa condição de filhos e filhas em Cristo, né? Filhos e filhas no Filho, inteiramente renovados, então nós nos tornamos capazes de servir bem, servir retamente, servir de todo o coração. Bem, dito isso, eu concluo essa parte da exposição. Bem, dando agora uma olhada nas perguntas. Vamos ver. Isso, eu estou mandando no WhatsApp, já temos Certo. algumas perguntas listadas, são 4 até agora. Nós vamos ficar nessas 4, tá? Se alguém tiver... Temos espaço para mais uma, o senhor pode ler com calma. Certo, a primeira ali, espero que seja a primeira, se não for, depois me indica. A coleta do Frei Bruno. A coleta e pós-comunhão da celebração de Corpus Christi... Padre, eu lhe mandei pelo WhatsApp numerada, daí o senhor pode acompanhar ali de forma mais prática. Não, fica à vontade. É só que ali o senhor consegue... Sim, sim. A primeira, a oração eucarística 1, ou cânon, ou romano, é a mais antiga das orações eucarísticas. Ao mesmo tempo, evidencia a distinção entre o sacrifício oferecido pelo sacerdote e o sacrifício de louvor oferecido pela Assembleia Litúrgica. Porém, hoje parece que é pouco usada. Qual seria a razão disso? Certo, a distinção entre sacrifício oferecido pelo sacerdote e o sacrifício de louvor. No fundo, os dois sacrifícios são o mesmo, porque há sempre o sacrifício de Cristo. Porém, o fato de dizer que seja o mesmo não quer dizer que as figuras celebrativas exerçam a mesma função.
ou tenham o mesmo peso na dinâmica ritual, né, de presidência e de celebração, né? O sacrifício eucarístico é sempre um sacrifício de louvor, porque é o Cristo ressuscitado, é o evento de salvação da cruz, mas aquele evento ele é histórico. Por ser histórico, ele não se repete historicamente, sacramentalmente. Porque senão nós correríamos em heresia, né, de achar então que Cristo não morreu de fato, está morrendo ainda. Então a encarnação seria posta em questionamento. Então, a dinâmica é o mesmo evento que toca o nosso hoje, morte e ressurreição, mas sacramentalmente. Agora, ela é pouco usada. Pois é, a oração eucarística primeira, cânon romano, ela é pouca usada. Qual seria a razão disso? Bem, ela é longa demais, né? Na prática, minha gente, vamos dizer isso, porque tem um monte, a gente sabe que, infelizmente, usa só a 2, embora a oração 2, ela é breve, mas ela é muito densa. A oração 2, principalmente quando usada com o seu prefácio, ela é uma oração densa, muito densa, né? Mas ela é breve, né? Então, não só a número 1, mas pensemos até na oração 4, por exemplo, que é um pouco mais longa. Então, é uma pena, né? E, claro, o fato dessa oração ser mais longa depende também da dinâmica que você usa para pronunciar os textos litúrgicos. No fundo, ela não é tão longa assim. Agora, se você gosta de ficar falando 1 hora, né, fazendo homilia de 1 hora, daí depois você também quer correr com tudo, né? Então fale menos e dê mais tempo aos outros momentos, até porque a homilia, por mais importante que seja, ela é consequência da proclamação da palavra. A proclamação da palavra de Deus, ela é mais importante do que a homilia, né? Só para dar um pouco esse exemplo. Bem, então eu acho que o fato mesmo de ser pouco usada, bem, talvez o fato de que nós, na nossa formação, tenhamos muito pouco contato com os textos em si, os textos litúrgicos em si, né? de sermos instruídos ou fazer esse caminho mistagógico de compreender, de fazer uma, mesmo que muito inicialmente, de fazer uma hermenêutica desses textos, né? Depois, segundo, a coleta e pós-comunhão da celebração de Corpus Christi, por se dirigirem ao Filho e não ao Pai, precisariam de fato de uma reforma. Bem, não é bem a tradição romana típica, né? Típico é oração direcionada ao Pai, né? Mas seria um problema, é Corpus Christi? Bem, não é, porque eu acho que a Trindade entre si, eles não estão se brigando, né? Então, se botasse ali uma oração direcionada ao Pai, evidenciando sempre a questão do mistério pascal, eucarístico, não haveria problema algum e ficaria mais dentro da tradição romana, né? É possível reformar? É possível reformar. Alguns, até lia esses dias atrás, de um livro que comenta as orações, enfim, reformadas, né, do período pós-Vaticano II, dos anos 70, enfim, que justamente a coleta, por exemplo, de Corpus Christi, ela ficou um pouco meio que oração de culto eucarístico fora da missa, né? Então pode haver isso. E não trabalhou algumas outras temáticas, isso é importante levar em conta. Não evidenciou algumas temáticas que estão presentes na liturgia da palavra, né? Que estão presentes na liturgia da palavra. Então talvez seria interessante fazer uma revisão do tipo. Em si não seria um problema, né? Mas os textos foram feitos por Tomás de Aquino. Tudo bem, agora, isso não quer dizer que não são textos bíblicos, né? Não podem ser mexidos, alterados.
Três. Sobre as orações que usamos na celebração da palavra, o que poderia nos dizer a respeito? Sobre as missas feriais, poderíamos utilizar outros tipos de orações, do tipo pelas vocações, pelos enfermos. Bem, a questão da oração, aqui, nós falando dessas três orações, nós nos situamos dentro da celebração eucarística. Então, as regras, elas são mais, digamos que, estabelecidas, né? Elas são mais rígidas, né? A celebração da palavra em si, ela acaba sendo muito mais aberta. Até os textos, digamos, nós não temos textos típicos para a celebração da palavra, textos latinos típicos de celebração da palavra, considerando aquilo que nós, aqui no nosso contexto de Brasil, entendemos por celebração da palavra. Isso porque o típico segue o ideal. O ideal é que toda a comunidade tivesse missa, pelo menos no domingo. Mas não é o possível, porque esse ideal não dá para fazer, né? Pelo menos em muitas partes, pelo mundo afora, em muitas partes, pelo Brasil. E temos, então, a celebração da palavra. Eu creio que o ideal seja que essas celebrações, de forma bem distinta da Eucaristia, enfim, mantenham um certo diálogo com a dinâmica do ano litúrgico eucarístico, né? Para que não seja uma coisa, digamos, a missa atirando para um lado e a celebração da palavra atirando para o outro. Sobre as missas feriais, poderíamos utilizar outros tipos de orações, pelas vocações, pelos... Sim, você vai lá na introdução, na instrução a instrução do missal, né? Algo semelhante também tem na instrução da liturgia das horas, e lá você vai ver na parte que indica como escolher os textos, né? Depois lá na tabela de dias litúrgicos, se você tem nos dias feriais, principalmente durante o tempo comum, é permitido, conforme a necessidade pastoral, você escolher os textos, né? Por uma necessidade particular, pedindo a saúde, isso e aquilo, né? É importante que isso, digamos, o discernimento pastoral seja sério, também para não ficar cada dia, mesmo que seja em si permitido, para não ficar cada dia pegando um texto diferente, só para, digamos, fazer algo de novo. Tá? Deve haver uma motivação, uma necessidade pastoral, não só de gosto de quem preside, mas do povo ao qual, né, para o qual está a serviço o presidente. Pergunto porque já vi padre rezar outras orações durante a semana. Bem, como eu disse, é possível, né? É possível, né? Às vezes até práticas de missas votivas também é possível, mas repito, deve-se verificar, discernir sobre a necessidade, utilidade pastoral. 4. Alterações, modificações dos textos litúrgicos por parte do presidente da celebração, das orações, enfim, por mais bem intencionadas que sejam, podem ser consideradas ações válidas? Até que ponto? Bem, aqui, falando das nossas três orações, né, não entra tanto a questão da validade em si, não é que vai invalidar a missa, né, ou uma outra celebração litúrgica, mas muito mais entra no bom senso e se é o fato de não ser lícito fazer. Né? Interpretar um texto litúrgico nem sempre é tão fácil, principalmente se você pega um texto na nossa língua e procura pelas fontes antigas, daí você é obrigado a passar para o texto latino, e até por outros textos que deram origem a esse texto final, enfim. E o elaborar esses textos, elaborar textos novos até, não é uma coisa assim tão simples.
E esses textos, ainda mais na nossa tradição, Coleta, por exemplo, são textos breves. São textos breves, concisos, mas na sua brevidade, coesão, enfim, expressam muito, né? Expressam muito. Então eu creio que às vezes essa prática de mudar palavras, vocábulos, enfim, ou quando, pior ainda, o padre faz de cabeça, né, que pode acontecer isso. O fato de dizer pode não quero dizer que deva, mas pode enquanto possibilidade, né? Talvez se chegue a isso justamente pela falta de instrução, de iniciação, né? Não só a temática litúrgica em geral, história e normas, rubricas litúrgicas, não só isso, mas o texto, né? A compreensão do texto dentro do rito, né? A hermenêutica do texto. Se o texto é um negócio que está ali, que eu só tenho que dizer, mas eu não sei, eu não entendo o que está ali, não sou capaz de minimamente interpretá-lo, então com muita facilidade eu posso ser tentado a alterar esse texto, o que não é correto, né? O que não é correto. Bem, deixa eu ver, eu creio que sejam essas 4 e espero que mesmo brevemente tenha respondido a vocês. Seria isso? Mais alguma? Só um minuto. Eu estou com interferências aqui familiares. Sim, sim. Dos pequeninos recebeste o louvor, né? Amém. Muito bem, padre, é uma alegria tê-lo conosco. Estão pedindo o seu contato ali no chat, não sei o que o senhor poderia disponibilizar, seu e-mail, pelo menos. Talvez alguém queira aprofundar, alguma indicação de bibliografia, né? Sim. Isso. O padre Rafael é diretor-geral da FACASC. Ele está colocando o seu contato ali, né? Seu e-mail, acredito. E foi uma alegria tê-lo conosco nessa manhã, enriqueceu tremendamente o nosso congresso, e é bom concluir praticamente o congresso, né, às vésperas da palestra da noite, falando de Deus, falando do culto que nós rendemos a Ele, do louvor, né? Acho que isso também é auspicioso, e trazer toda a riqueza dessas orações que muitas vezes são ditas de forma tão mecânica e tão rápida e não são valorizadas, inclusive na própria pregação, né? Porque elas servem, a eucologia serve como material muito rico para a homilia. Sim, muitas sim. vezes esses textos têm que ser retomados. Aqui nós temos um número muito grande de seminaristas, e isso muito nos entusiasma. Depois eu vou lhe mandar foto, temos lá gente de Iguatu, por exemplo, assistindo coletivamente. Então, nesse sentido, o senhor, que também forma seminaristas, está contribuindo muito para o enriquecimento do conhecimento acerca do culto que nós rendemos a Deus de coração sincero. Isso vai ajudar muito na participação ativa de todos nós. Agradeço em nome da Unicatólica a colaboração do senhor como diretor-geral da FACASC também. Aí, Sul e Nordeste se unindo para oferecer o melhor da teologia no Brasil para todos aqueles que querem aprender de coração sincero. Padre Rafael, muito obrigado. Fica o meu coração agradecido aqui, explícito, e as suas palavras finais para os nossos espectadores. Agradeço o convite, a oportunidade de participar brevemente nesse congresso. Espero que possam colher os frutos, não só dessa nossa explanação, conversa, mas das demais também. E procuremos seguir adiante, né, levando adiante
com coerência toda essa experiência de vida celebrativa, litúrgica, da nossa igreja e da nossa fé, né? Uma boa e abençoada sexta-feira a todos, que Deus abençoe e conserve cada um, cada uma. Muito obrigado, Padre, um grande abraço, tudo de bom, saúde e paz para o senhor, para a sua família, e espero que tudo volte à normalidade em breve, a Facas também volte aos seus trabalhos, para continuar o belo trabalho que realiza. Um grande abraço, tudo de bom. Obrigado, até mais. Até mais. Então, meus caros, enquanto nos despedimos do Padre Rafael,